Você conhece o calendário litúrgico? Já ouviu falar? Ou está sendo a primeira vez? Nunca ouviu falar sobre um calendário litúrgico, calendário da igreja, calendário cristão? Pois bem, se você é a primeira vez ou se você conhece, é uma oportunidade para você refletir um pouquinho mais. Nesse vídeo a gente vai falar sobre um pouco da sua formação, um pouquinho do seu significado e, no fim, tentar trazer algumas reflexões sobre o seu uso e se ele ainda é importante ou necessário, quais são as contribuições que de repente ele pode trazer tanto na nossa vida de culto, como também para um contexto de uma vida devocional. Se você não me conhece, sou o pastor Matheus Schmidt, uma alegria ter a sua presença aqui nesse momento, nesse canal. Ele é feito de forma muito simples, mas com um tom um pouco mais pastoral, tentando sempre conduzir pessoas a Jesus, levando a esperança da vida eterna. Muito bem, então, ao pensar um pouco sobre esse tema, é certamente que eu, você, todos nós, a nossa vida ela é conduzida por meio de um calendário, né? Aquelas terríveis agendas. E sempre pensando em anos, meses, dias, e dependendo daquilo que de repente você tem uma ênfase maior, a nossa vida ela é meio que moldada por causa dessa agenda ou desse calendário. Pode ser que de repente você tenha um desejo, goste e pense e organize a sua vida ao redor dos meses de férias. Então, todos eles no tempo de descanso. Então, a sua agenda ela é moldada para que você possa ser promovido a isso, pensar sobre isso. Ou de repente você gosta de fazer exercícios físicos, a sua agenda ela é moldada para que você tenha tempo para isso. Ou você é uma pessoa muito família, então você pensa, você molda para que os eventos familiares aconteçam na sua casa, você lembra dos aniversários, mas de uma forma geral, a nossa vida ela é moldada, nosso calendário, nossas agendas, pelo trabalho, pela rotina dos nossos filhos, para quem tem filhos, por tempos de lazer, entre tantas outras coisas que moldam a forma como a gente se organiza. Agora, o que é um calendário litúrgico? A ideia do calendário é justamente não para trazer peso, mais um aspecto que eu tenho que colocar na minha agenda. Não, é para que a nossa vida possa ser moldada pela vida de Jesus. E na rotina, no ritmo da nossa vida, a gente possa ouvir a voz do Senhor ao longo da nossa caminhada, né? Ou seja, desde o início, os cristãos, eles pensaram sobre isso, em ter um calendário que pudesse organizar e apontar para Jesus e fazer com que a sua vida, a sua rotina pudesse ser conduzida por meio desses principais eventos da salvação e da fé cristã. Talvez a gente poderia dizer que o calendário litúrgico ele tem uma confissão de fé cronológica, porque no dia a dia a gente vai confessando em quem nós cremos, só que de uma maneira organizada, onde a nossa vida também é moldada por isso, e esse calendário nos ajuda a confessar em quem nós cremos. Esse calendário litúrgico, de uma forma bem ampla e para facilitar, pode ser dividido em dois grandes momentos. O primeiro momento, que são os primeiros 6 meses, a gente diria que vai do período do Advento até o período de Pentecostes. Se você não conhece esses termos, se não está muito familiarizado com isso, não se preocupe. O Advento a gente vai começar agora, daqui a algumas semanas. É o início do calendário litúrgico, o calendário da igreja. É uma preparação para o Natal, que é o nascimento de Jesus. E ele vai ser conduzido até a Páscoa, que é a Sexta-feira Santa, o domingo da Páscoa, a Ascensão e a chegada do Espírito Santo. Esses primeiros 6 meses, diríamos assim, ele é o que resume a vida e a obra de Jesus. Então, do Advento até Pentecostes, a gente tem toda a vida de Jesus narrada e sendo colocada para a igreja, né? Os outros 6 meses, que é o tempo de Pentecostes, o período comum da igreja, a gente tem a oportunidade da igreja e refletir sobre os ensinos de Jesus, e perceber como é que esses ensinos, como é que a palavra de Deus promove
o crescimento da igreja, a vida da igreja em movimento, né, sendo espalhada para o mundo. Então, se nos primeiros 6 meses o foco vai estar na vida e obra de Jesus, os próximos, eles estão focados no crescimento da palavra, na vida da igreja, na ação do Espírito Santo em torno, né, por meio da palavra, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Mas eu acho que o que mais gera curiosidades é como o calendário litúrgico surgiu e por que ele surgiu, né? Acho que o primeiro objetivo foi para que a igreja caminhasse junto, pensando sobre os principais aspectos da vida cristã por meio de Jesus Cristo. Então, o que a gente pode refletir é que a ressurreição foi o ponto principal. A ressurreição de Jesus é que deu o início, né, de uma reflexão a respeito de um calendário litúrgico. Claro que o Antigo Testamento se tinha muitas festas, ele era estruturado, pensado para que todas as partes do ano pudessem ser visto e refletido, né, sobre a presença de Deus no meio do seu povo. Mas agora, com a vinda de Jesus e a sua ressurreição, se ganha novos contornos. Então o calendário litúrgico ele tem o seu centro justamente na ressurreição de Jesus. Porque, como diz o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem sentido, ela é vã. Ou seja, a ressurreição de Jesus traz esperança à nossa ressurreição. Então, o ponto de partida é justamente a ressurreição de Jesus que faz com que esse calendário ele surja. E como a igreja ela começou a se reunir, como diz lá em Atos, no primeiro dia da semana, o que hoje a gente entende como domingo, todo domingo é um dia da ressurreição. Todo domingo é uma oportunidade para lembrar que Cristo ressuscitou, que morreu por mim e ressuscitou para nos trazer esperança e vida eterna. Mas a igreja entendeu que era necessário que a gente tivesse um dia do ano onde a gente celebrasse a ressurreição de Jesus. E aí entrou talvez alguns desafios, né? Qual dia escolher? Houve várias tentativas, a gente não precisa entrar especificamente nessa história, mas lá no Concílio de Nicéia, em 325, que se bateu o martelo. Então, o domingo que a gente vai celebrar a ressurreição de Jesus não vai ser um dia fixo, mas vai ser um dia flexível, né, que vai ser sempre na primeira lua cheia da primavera do hemisfério norte. Ou seja, nunca vai ser num dia específico, mas pode variar de março a abril, né? Mais ou menos nesse período que a gente tem o domingo da Páscoa. Quando se definiu, tá, a Páscoa vai ser nesse dia, domingo a gente vai celebrar a ressurreição de Jesus, vai ser nesse dia, ficou mais fácil de organizar aquilo que está em volta da Páscoa, né, que é o período até a Ascensão e Pentecostes, né, que é a extensão, né, desse período da Páscoa, e também o período de preparação para isso, que começa na quarta-feira de cinzas, vai para o período da Quaresma, até a chegada da Sexta-feira Santa. Então, vocês perceberam que a Páscoa, que é um dos principais aspectos de onde que surgiu o propósito de um calendário litúrgico, ele tem a sua preparação e tem também uma certa extensão, um certo prolongamento para refletir sobre a vida e morte de Jesus. Agora, indo para um outro aspecto, né, se por um lado a Páscoa ela tem um dia flexível, que nunca é exatamente no mesmo dia, o Natal, por outro lado, foi definido na igreja que seria sempre no dia 25, né, no dia 25 de dezembro. Né? Claro que, novamente, isso não foi automático. Dia 25 vai ser o dia onde a igreja vai lembrar do nascimento de Jesus. Não, algo que foi pensado, refletido, né? Surgiu várias também situações alternativas, propostas, né? Mas né, foi mais ou menos ali na metade do século IV, né, que se definiu, tá, vai ser no dia 25 de dezembro. Quem diz isso, na verdade, é Crisóstomo, né, um dos pais da igreja lá na comunidade de Antioquia. Ele fala no dia 25 de dezembro, no dia de Natal, ele diz assim: esse dia, o qual foi trazido agora, não muitos anos atrás, desenvolveu-se tão rapidamente e trouxe tanto fruto. Ou seja, a gente pode entender que esse dia do Natal foi algo que foi colocado
né, definido ali no século IV, mais ou menos, né? E, de novo, né, no momento que tem o ponto central do Natal dia 25, a gente tem uma preparação, que é o período de Advento, e depois um prolongamento, que é o período de Epifania até a chegada da Quaresma. Então, a gente vai já montar justamente esses primeiros 6 meses, né, com 2 datas importantes, que é o Natal e a Páscoa, a ressurreição, e com uma preparação e um prolongamento de ambas as datas. E assim, a gente tem esse primeiro aspecto, né, que vai focar na vida e obra, né, de Jesus Cristo. A segunda parte, né, que vai falar a partir de Pentecostes, do crescimento da igreja, da vida da comunidade, né, que a palavra de Deus ela frutifica e se manifesta. Isso, talvez não vá entrar muito aqui, mas é o período comum da igreja, em que a gente tem vários textos e reflexões a respeito daquilo que Deus tem feito e está conduzindo por meio do seu povo. Agora, vamos tentar trazer um aspecto, será que ter um calendário litúrgico ainda vale a pena? Atos 20 começa a falar sobre ouvir todo o plano de Deus. Um dos aspectos que particularmente eu acho interessante, né, observar é que o calendário litúrgico ele nos ajuda a concentrar, a moldar a nossa vida de ensino para todo o plano de Deus, para a gente ouvir sobre tudo aquilo que Deus fez por nós, a vida e obra de Jesus e também os seus ensinos. Claro que calendário litúrgico e a série trienal, o lecionário, diríamos assim, eles não são a mesma coisa, mas eles estão, de uma certa forma, conectados. Mas mesmo eu conheço igrejas que, na verdade, não seguem o lecionário, as leituras da trienal, mas certamente são conduzidos, né, por um calendário litúrgico. Olham para essas datas, né, que são chaves na caminhada da vida cristã. E é por isso que eu percebo que um calendário litúrgico ele molda, faz com que a gente observe e olhe para todo o plano de Deus. Não só para a vida e obra de Cristo, de uma forma específica, né, do Advento até Pentecostes, mas também do crescimento da igreja, da vida da igreja, como o Espírito Santo ele conduz por meio da sua palavra. O segundo aspecto, né, que temos em mente, né, acho que falei um pouquinho agora do lecionário, não é o propósito agora falar da formação do lecionário, como é que ele se constituiu, como é que são essas leituras, mas a gente percebe que a gente ter um calendário nos ajuda a também, por meio de leituras, ser conduzido a refletir de uma forma mais específica sobre a vida de Cristo e o que isso significa também para nós hoje. Ou seja, não é as demandas do mundo, os temas ou as pautas que estão ao nosso redor que vão orientar a nossa reflexão. Mas a palavra de Deus é que vai dar tom à maneira como a gente olha para as angústias e reflexões que o mundo coloca ao nosso redor. Ou seja, quer dizer que quem segue o calendário litúrgico está alienado àquilo que acontece no mundo. Mas não é isso que vai pautar a maneira como a gente busca ser formado na nossa vida e nossa fé. Não teve uma ou duas vezes, mas inúmeras vezes nesse período, quando alguma situação, ela acontece no nosso contexto cultural, eu não preciso me preocupar em ter que mudar textos bíblicos. A própria palavra de Deus, isso é muito interessante, né? Ela traz muitas conexões para conduzir e aplicar para aquilo que Deus tem feito. E particularmente, assim, como pastor, eu acho que traz aspectos interessantes quando você consegue identificar, olhar isso com um pouco mais de antecedência, de auxiliar os grupos da igreja, né? No sentido de música, no sentido de temas, no sentido de ênfases que a gente vai poder observar ao longo daquele ano e daqueles textos que estão sendo colocados. Então, acho que esse seria um segundo aspecto que eu acho que seria interessante, né? Que o calendário dá tom e os textos nos ajudam a pensar sobre a caminhada da vida cristã. E um terceiro aspecto seria mais, talvez, num tom devocional.
que o calendário pode ser também usado como um guia devocional. Não só num contexto de culto, mas também no nosso dia a dia. As leituras que são colocadas para cada domingo podem ser uma preparação na minha leitura diária da Palavra de Deus, talvez não no sentido linear, mas no sentido desse calendário, né? Ou seja, a gente olhar para o advento, a preparação da vinda de Cristo, então, olhar textos que refletem sobre isso, o Natal, de Deus ter vindo, Emmanuel, Deus conosco, e depois a gente ser preparado, por exemplo, na Quaresma, textos de tentação e reflexão sobre aquilo que Cristo fez por nós na cruz, Páscoa, Sexta-feira Santa, Páscoa, Cristo morrendo e ressuscitando por nós, e os domingos pós-Páscoa sendo esse domingo da ressurreição constante e presente na nossa caminhada, depois a ascensão, domingo de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Então, a nossa vida devocional também ser moldada por essa caminhada da igreja. Primeiro porque a gente não está sozinho, a gente não faz isso sozinho, a gente faz com cristãos não só de diversas linhas denominacionais, né? Então a gente está caminhando junto, mas também a gente está nos preparando para o domingo que a gente vai ter no momento de culto. Agora, algumas dicas, né, de como a gente pode fazer isso. Talvez você conheça os 5 Minutos com Jesus, já há alguns anos. Eles têm feito, por exemplo, os textos que vão ser lidos no domingo, na grande medida já estão com breves reflexões, breves devoções, já nos prepara com o momento devocional para o culto. Então a gente já vem um pouco mais alimentado e preparado. Se quiser algo mais dinâmico, tem um colega, um amigo, o pastor Ismael Verdinho, no canal dele, ele faz algo muito interessante. Ele conecta as leituras daquele domingo num vídeo de 5, 10 minutos, trazendo a centralidade do Evangelho de Jesus Cristo. Leia o Evangelho, mas conectando os textos bíblicos. Até seria interessante, em uma outra oportunidade, olhar um pouquinho sobre a formação do lecionário, como é que esses textos eles estão colocados, interligados, justamente para que o culto ele possa ser visto como algo único, né? Que ele tem um tema principal, ele tem um propósito, e a gente tem uma caminhada onde a gente vai tendo essa formação litúrgica. Queridos, acho que é um momento, é uma conversa, na verdade, que a gente busca fazer com vocês. Foi muito simples, né? Muitos outros aspectos poderiam ser observados. Certamente a gente pode fazer em outros momentos. Se você tem uma dúvida, algum comentário, se isso te ajudou, eu fico feliz e que Deus te abençoe. Logo mais, agora no Advento, a gente pensar um pouco mais sobre esse calendário litúrgico que Deus, que a Igreja, na verdade, promoveu, mas para que a gente possa pensar e organizar a nossa vida por meio da vida e obra de Cristo e a ação do Espírito Santo, frutificando e fortalecendo a nossa caminhada. Tenham um bom dia, Deus abençoe cada um de vocês.